אנחנו מאמינים בני מאמינים. Shalom a todos, agradeço a todos que vêm assistindo os vídeos. Se você vem gostando dos vídeos, deixa um joinha, se inscreve no canal, compartilha aí para o máximo de pessoas. Vai lembrar que eu não sou rabino, tá? Isso aqui é um estudo que eu estou apenas compartilhando com vocês o estudo, tudo bem? Só para deixar bem claro. Então, prosseguindo sobre a série Demônios, né? Hoje eu vou começar com um trecho da Torá que eu acho muito bacana, serve muito de estudo também no meio judaico sobre o termo shed, demônio, né? E lembra que nos outros vídeos passados, eu recomendo muito começar pelo vídeo Shedim, não Satã, os verdadeiros demônios judaicos, parte 1 e 2, para vocês entenderem o que é o Shedim, tá? E lá a gente explica que Shed, ou demônios, nada mais é, de uma forma mais resumida, do que o desejo humano de errar. Que com o tempo, esses desejos maléficos, né? Por que se fala maléficos? A Torá deixa muito bem claro que o homem foi a última criatura a ser criada, como está em Gênesis, Bereshit. E lá a Torá fala que, né, Deus, o Eterno, bendito seja, ordena que a criação faça o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Hashem, o próprio Deus, ele ordena que isso aconteça, né? E quando ele ordena, ele confirma, e criou Deus, o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando a Torá fala que Deus, quando ele fala, vai Omer Elohim, né, e disse, né, e ordenou o Senhor, né, façamos o homem a nossa imagem, na verdade, como eu já expliquei em outros vídeos, ele está ordenando que toda a criação, toda, desde de cada átomo, de cada elemento do universo, instinto, raciocínio, fosse misturado muito parecido com uma fórmula química, uma mistura química, para formar o homem, né? Então o homem seria, se nós traduzíssemos a criação do homem, seria mais ou menos, o químico seria o Deus, né? As forças, toda a criação seria os elementos, e o homem seria a mistura desses elementos, né? Como quem entende de química sabe muito bem que existe essa questão, né? Então seria a mistura. Então o homem, ele tem tudo dentro de si. Ele tem, e de uma forma já mais simplificando, até para não complicar muito, o homem, ele tem todos os instintos animais dentro de si. Por exemplo, o homem não é apenas igual o peixe, que tem seu instinto. Existe um instinto básico entre todos os animais, que é se alimentar, ter um lugar para se esconder, que seria a casa, e o sexo. Se você for analisar, isso é comprovado também no mundo da ciência, da psicologia, etc., que tudo se resume a isso, ao alimento, né, ao refúgio e ao instinto sexual. Tudo se resume a isso. Então, mas existem dentro desses três sentidos, desses três instintos, ramificações. Ou seja, para o peixe, o conceito de refúgio é a água. Então, se você tirar ele da água, ele vai tentar voltar para a água, e disso ele vai tentar ficar dentro de um buraco ali, né, em algum lugar do rio ou córrego. Ok. A mesma coisa são as aves. As aves, quando ela pensa em um lar, em um refúgio, ela pensa em quê? Em voar e procurar um lugar alto para se refugiar. O homem, ele tem todos esses sentidos ao mesmo tempo, não é limitado igual os animais. O animal aquático que vê o refúgio somente na água. O animal aéreo vê, entendeu? Não é assim que funciona com o homem. Então o homem, ele consegue enxergar refúgio em qualquer lugar, ele consegue, e é por isso que o homem é tão complicado. Por que é importante vocês compreenderem isso? Para vocês entenderem a essência da Torá, a essência do assunto cheio de demônio.
Então, quando o homem ele passou, nos primórdios da humanidade, ele passou a divinizar seus instintos animais, ele apenas divinizou o que ele tem de pior, né? Que é o, por exemplo, o sexo não é condenado dentro da Torá, mas a forma que você possa praticá-lo é condenável. Por exemplo, ao incesto, por exemplo, a zoofilia, que é a relação sexual entre humanos e animais, etc. Então, o sexo em si não é condenável, mas a forma que se age. Por que eu estou explicando isso para vocês? Para chegar justamente na parte, eu vou convidar vocês, quem tiver a Torá, ou tiver o hebraico aí, seria melhor, né? Mas vou colocar aí na tela para vocês verem. Do Tequilim, Salmo 106, a partir do versículo 34, ele começa falando: não destruir os povos como o Senhor lhes disseram, né? Lo hishemindu et ha'ami asher amar, Adonai lachem. Prosseguindo: antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Vai terehu, vagoim, vai lemedu, maseirem. Agora, eu quero parar um pouquinho aqui. Porque quando a pessoa não conhece, não tem um pouco assim, não precisa ter muito entendimento de hebraico, mas quando começa a compreender o hebraico, as pessoas começam a entender a essência de cada palavra. Por exemplo, aqui falou assim: antes se misturaram com as nações e aprenderam suas obras. Nas traduções, a maioria está assim: antes se misturaram com os gentios, dando a entender essas traduções horríveis que o judeu ele tem que ter preconceito contra o não judeu. Não. A Torá ela tem 3 formas de se referir ao não judeu, para quem não sabe. Entendeu? 3 formas. Existe a palavra goim, goi, nekha, né? E a palavra é ger, tá? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, tá bom? Mas eu vou dar uma recapitulada aqui para vocês não ficarem perdidos. A palavra nekha significa o idólatra mesmo, a sua essência, por maldade. Ele é idólatra por maldade. Né? A palavra goim é aquele estrangeiro que tem seus costumes, muitas vezes costumes bons, outros costumes ruins, e costumes idólatras, mas nesse caso é quando eles são por inocência. Ou seja, eles praticam algo de errado por inocência, por não compreender a essência de Deus. Aí, nesse termo, a gente usa a palavra goi. E existe o termo ger. O termo ger é aquele não-judeu que conhece a Torá, que conhece Deus, ou que de alguma forma conheceu a Torá, conheceu o Deus, o grande Elohim, Baruch Hashem, né? E ele passou a se conectar com Hashem, passou a praticar o bem dentro do conceito da Torá. E é esse ger, ou seja, esse estrangeiro, que a Torá fala assim: e será uma mesma lei para o estrangeiro e para o nativo. Nesse caso está falando do ger. Então observe que é muito importante vocês compreenderem isso, para vocês entenderem a questão de demônios. Então, quando a Torá quer dizer assim, olha, as nações em geral, né, mas ela não quer citar se é bom ou ruim, chama goi. Ou seja, por quê? Porque existem pessoas maravilhosas não judias. Existem nações aí altamente justas. Ou seja, existem países aí que são bem mais justos, por exemplo, que Israel. Que tem uma vida, que o povo é muito mais, né? Então, por isso que usa a palavra goi, ou goim, né? Nações. Então está se referindo a todas as nações, com seus prós e seus contras. Agora, quando a Torá quer falar, não, aquela nação, aquela pessoa ali é má, é idólatra, é isso, aí chama Nekha. Agora que eu falo, não, aquela pessoa ali, aquele não judeu é um justo, tal, a gente chama de guerreiro, tá? Só para esclarecer. Então, aqui está falando o seguinte, que o povo, né, não destruíram, né? Não fez o que Deus tinha ordenado, é ao contrário, e começaram a praticar as obras, a forma das nações. Por que está falando, já que eu falei que a palavra goi, o goim, fala daquelas pessoas que seguem muitas vezes o mal por inocência? É esse que está o problema.
Hashem, observa que aqui, ó, antes de se misturar com as nações, ele ia aprender as suas obras. Observe que nesse trecho, Deus, bendito seja, ele não está condenando as nações, mas condenando ao povo. Né? Ó, vai terevu, vagoim, vai lemedu, maseihem. Ou seja, Deus está falando assim, olha, eles seguem o erro por inocência. Vocês não, vocês sabem que aquelas práticas deles são erradas. Vocês têm que ser a luz daquele povo. Aquele povo, aquelas nações, quando verem vocês, tem que se espelhar, tem que procurar, através das obras de vocês, os goi, ou seja, as nações têm que olhar para vocês e ter interesse por mim, e não o contrário. O que as nações vão pensar de mim se, vendo o meu próprio povo, aquele que entende a Torá, ao contrário, me larga para seguir as obras deles. É isso que esse trecho está querendo dizer. Então, ou seja, o povo de Israel está sendo chamado a atenção. E aí vem uma grande, uma da essência do do demônio, dos demônios, né? E assim, do Seirim, Shedim, que é esse trecho que fala uma coisa muito interessante. Fala assim: vai vedu et o atsabehem. Ó, atzá. Agora nós chegamos nessa palavra. Vai reiu lachem lamokesh. Está escrito o seguinte: e servir os seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Por que eu falei para vocês parar aqui nessa palavra atzá? E observe o trecho. E serviram os seus ídolos que vieram a ser um laço. Ou seja, aqui está um segredo. Aqui está falando assim, olha, vocês serviram os ídolos, os deuses, as pessoas, as práticas nojentas, porque no conceito de judeu, no conceito de Torá, no conceito hebreu, adoração a um ídolo é algo altamente considerado nojento, prejudicial, tanto para a alma como para o intelecto. Nós consideramos uma pessoa que serve aos ídolos como uma pessoa, não que a pessoa seja burra, mas uma pessoa de que falta algum tipo de inteligência, porque como seguir uma imagem que tem a imagem de um homem, porém o homem tem que carregar essa imagem para todos os lugares, e mesmo assim a pessoa ainda reza, ora para essa imagem, não faz sentido. Mas o mais pior não é isso, o mais pior é a palavra tsar, que significa ídolos, mas a sua essência significa etsev, tristeza, sofrimento, aflição, dor, tá? Olha bem, a palavra atzav, que é traduzido como ídolo, ela na verdade, ela significa também tristeza, sofrimento, aflição, dor e pesar. E é por isso que no trecho do Tehillim 106, Salmo 106, 36 fala: e serviram os seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço, ou seja, a ser uma armadilha. Uma armadilha, ou seja, quando o povo deixou de seguir o Eterno e passou a seguir os ídolos, eles passaram a seguir ao quê? A mentira. A mentira, passaram a acreditar em algo que não trazia verdade. O povo passou a sacrificar a mentira. E a mentira o quê? Se iludindo, passou a agir de formas erradas. E nisso trouxe um sofrimento. Porque toda a pessoa que deixa de seguir Deus para seguir um ídolo, ele afunda na tristeza. Ele vai todo dia nos templos, ou não seja onde que for, ora, reza, faz jejum, mas continua a vida cada dia ruim. Tem pessoas que servem ídolos. Quando eu falo ídolo, gente, eu não estou se resumindo apenas numa estátua, não. A um homem, a uma pessoa, ao ego, etc. Então, as pessoas que servem ídolo, elas simplesmente se rebaixam. Por quê? Porque Deus é lógico. Deus não se agrada do tolo. E é por isso que no versículo 37 ele fala: Vaezebehu et benehem, et benotechem lachedim. E demais disso sacrificaram seus filhos e suas filhas aos diabos. Bom, aqui, aí ele prossegue falando: e derramaram o sangue inocente, o sangue dos seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Ó, vai shepehu dam naki dam benechem, o venotechem asher zibehu latsabei, ó, atzá de novo, Canaã,
Vetechenav haaretz badamim. Olha, observa de novo. La atzabei, ou seja, ídolos, as tristezas. Entendeu? Ou seja, quando eles sacrificaram os seus filhos e filhas para os demônios, o que que aconteceu? Trouxe uma grande tristeza, porque apesar de eles chegaram ao ápice da ignorância de assassinar seus filhos para adorar aqueles ídolos, eles, de certa forma, eles perderam um filho. Então, o que isso nos ensina? O que a Torá e o Taná e os sábios nos ensinam? Nos ensina o seguinte, que a partir do momento que você serve aos demônios, ao Shed, ao seu ego, vai lembrar que o demônio é o seu ego. É você não aceitando a lógica. Tem gente que ela deixa de seguir a lógica. Tem gente que eu já ouvi pessoas falando assim, não, eu não vou no médico porque fulano vai me curar. Eu orei para fulano e fulano vai me curar. E a pessoa pega e morre. Ah, eu não fiz isso porque não foi. Ah, eu curei por causa que foi fulano, mas continuou tomando os remédios. Então a ignorância chega ao extremo. E é por isso que a adoração ao Shed é chamado de Atzav, né? Atzav. Por quê? Porque traz sofrimento, traz tristeza. Não desconheço um adorador de ídolo que é feliz, não é. Tanto é que existe no meio, a gente fala que um ateu ele é mais próximo do Criador do que muitos religiosos. Por quê? Porque o ateu ele fala que não acredita em Deus, mas ele fala que não acredita no Deus que os ignorantes falam, mas ele acredita na vida, ele acredita na lógica da criação. E para isso, para Deus, para isso basta. Se você acredita que você está vivo, ou se você acredita que existe as forças da física que mantém tudo no seu lugar, a ordem natural das coisas, você acredita em Deus. Não precisa você acreditar no nome Deus em si, né? Deus não se preocupa muito com isso, tá? Ele se preocupa de você ser uma pessoa boa e etc. Então, aqui continuando, vocês observam que a adoração ao Shed, vai lembrar, eu explico isso no livro Shedim Não Satã. Eu tenho meu livro também, gente, vendido aí no Clube dos Autores, tá? Sobre o assunto, Shedim Não Satã, os verdadeiros demônios judaicos. E o Shed do demônio nada mais é do que o homem alimentando o que ele tem mais de ruim e tentando justificar esse mal. Tem pessoas que são cruéis, são mal consigo mesmo ou com seus próximos, muitas vezes descarado, muitas vezes nas escondidas, e essa pessoa pratica o mal, e muitas vezes até quando a consciência dessa pessoa bate, ela começa a tentar justificar para ela mesma, para tentar justificar aquele ato maligno. Então isso que é o Shed, é quando você alimenta o seu lado ruim, o seu lado mal. Aí você libera um Shed. E quando você começa a praticar o que você tem de pior dentro de você, você passa a ser um adorador de ídolos. Você começa a se conectar com as forças piores da criação, com o lado negativo da coisa. E nisso você vai fazer o quê? Você vai chegar no estágio de Atzav, ou seja, de adoração ao ídolo, e vai chegar ao ponto de viver no grau de Etsev, ou seja, da tristeza, sofrimento, aflição, dor, pesar, e achando e sempre justificando, sofrendo, e além de não reconhecer seu sofrimento, você ainda vai tentar justificá-lo, né? E é por isso que a forma que a Torá, tá? E o Taná se refere, toda vez que se referir aos ídolos, ele está conectado a algum tipo de sofrimento, né? Por exemplo, quando o povo tinha lepra, era mandado para o deserto. Por quê? Porque o povo, no começo, eles acreditavam que no deserto existia um Deus, né, que curava, tal. Então, quando mandavam esse povo lá para o deserto, o povo via que não tinha Deus algum, né? Ao contrário, que quem curava é o próprio Criador. Então tudo tem um sentido dentro da Torá. Então a linguagem da Torá é uma linguagem muito peculiar. Você tem que compreender a linguagem da Torá, compreender a cultura que a Torá foi escrita, para você não cair em mentiras e em erros, tá? Então, hoje, no episódio de hoje, explicando por que
a adoração ao Shed, apesar de aparentemente parecer ser algo, para muitos, né, algo agradável, não passa de trazer uma grande ilusão e sofrimento para a sua vida. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Vale lembrar que a série continua, né? Tem muito assunto ainda para falar sobre Shed, é extenso, tá? Um grande abraço a todos, compartilhem o vídeo, dê seu joinha e shalom.